Olá, hoje a gente vai fundo nas reviravoltas recentes da cidadania italiana, né? Oi? Pois é, tem bastante coisa acontecendo. Chegou um material aqui pra gente detalhando umas mudanças bem importantes no Decreto-Lei 36 de 2025. São emendas que passaram lá na Comissão de Assuntos Constitucionais do Senado italiano. Isso. A votação final mesmo no plenário foi adiada, né? Acho que ficou para meados de maio, entre 13 e 15 por aí. Exato. Mas essas emendas já dão, assim, uma pista bem clara do rumo da coisa, né? Nossa ideia aqui é destrinchar o que isso significa principalmente para quem é descendente e está buscando a cidadania. Ok, vamos lá. Parece que a principal mudança, aquela limitação da cidadania por descendência, ela está se confirmando mesmo, certo? Tudo indica que sim. Uma emenda importante que foi aprovada lá na comissão, ela até substitui a redação original, mas na prática, olha, mantém a mesma ideia. Que seria? Que o reconhecimento automático do direito jus sanguinis, né, o direito de sangue, ficaria limitado aos descendentes de primeiro e segundo grau, ou seja, filhos e netos. Ah, filhos e netos. Isso. E de um cidadão italiano que tinha exclusivamente a cidadania italiana. Esse ponto da exclusividade é chave. Então, a essência da restrição é, Ela permanece. entendi, exclusivamente italiana. Isso já muda bastante coisa. E as filas consulares, que geram tanta ansiedade, né? Tem alguma novidade nisso? Aqui a coisa fica interessante. Sim, tem uma emenda específica para isso, a ABS, que também foi aprovada na comissão. Ela diz basicamente que o estado de cidadão vai ser reconhecido pelas regras antigas. As de antes do decreto. Isso. As de antes de 27 de março de 2025, para quem apresentou o pedido já, com a documentação certinha, na data de agendamento que foi comunicada pelo consulado. E essa comunicação tem que ter acontecido antes do decreto entrar em vigor. Comunicada. Pois é. Aqui que está o fascínio. E a dúvida, né? A interpretação. A fonte que a gente viu levanta bem essa bola. Essa palavra comunicada. Certo. Ela cobre só quem já tinha recebido do consulado uma data marcada, confirmada. Tipo, seu agendamento é dia tal. Ou será que abrange também quem só aplicou e estava lá na fila esperando ser chamado, esperando essa comunicação? Nossa, faz toda a diferença. Muita diferença. A fonte original sugere que talvez a interpretação seja mais restrita, sabe? Beneficiando só quem já tinha sido de fato convocado ou agendado formalmente. E isso deixaria muita gente que está na fila esperando de fora. Caramba, é uma diferença brutal para milhares de pessoas. Entendi. E para os filhos menores? Filhos de quem já é cidadão ou de quem vai ser reconhecido agora? Como fica a situação deles? Para eles, tem uma regra de transição importante, que vem numa emenda aprovada também. Olha só. Menores filhos de cidadãos italianos por nascimento, e isso inclui quem foi reconhecido pelo jus sanguinis, né? Certo. Se eles nasceram antes da entrada em vigor da lei de conversão do decreto. Os pais vão poder declarar a cidadania deles até 31 de maio de 2026. Ah, então tem um prazo aí. Sim, é uma janela considerável, né? Dá um respiro para regularizar a situação dessas crianças. Acho que isso é um alívio para muitas famílias, com certeza. Sim, um alívio importante. Mas e para os descendentes que estão além do segundo grau? Tipo bisnetos, trinetos? Com essa limitação se confirmando, sobrou alguma alternativa para eles? Olha, existe uma outra emenda que cria um caminho diferente, que eles chamaram de recuperação das raízes. Recuperação das raízes? Como funciona isso? A ideia é assim, descendentes de italianos, e aqui não especifica o grau, veja bem, de países com muita imigração tipo Brasil, poderiam ter um acesso facilitado a um visto de trabalho para a Itália. Ah, um visto de trabalho. É, um visto fora das cotas normais. Aí a pessoa viria para a Itália, moraria aqui legalmente por 2 anos com esse visto e depois disso poderia solicitar a aquisição da cidadania. Aquisição, não reconhecimento. Exatamente, note bem a palavra aquisição. É um processo de naturalização, não é aquele reconhecimento desde o nascimento, como era antes para esses graus. A fonte até comenta uma coisa curiosa. O quê? Parece que um senador, durante a discussão, usou o termo readquirir. A fonte interpreta isso como um possível ato falho, sabe? Como se implicitamente o legislador estivesse reconhecendo que para essas gerações mais distantes, a nova lei significa sim uma perda daquele direito original jus sanguinis. Entendi. É sutil, mas diz muito. Então, juntando tudo isso, o caminho parece estar se definindo bem claramente com essas emendas da comissão, né? Sim,
Parece que sim. As emendas que passaram na comissão reforçam a linha do decreto original. Limitação por geração, né? Uma solução bem específica e talvez restrita, como a gente viu para as filas. Uma transição para os menores e essa nova via de naturalização para os outros descendentes. Uhum. Além disso, a fonte também menciona umas manobras políticas para tentar acelerar a aprovação final. Talvez até usar um voto de confiança na Câmara dos Deputados depois do Senado para converter o decreto em lei mais rápido, talvez sem mais mudanças. Entendi. Para evitar mais debate. Exato. Mas é crucial lembrar, né? Isso tudo é o que saiu da comissão. O texto final, batido o martelo, só vamos ter depois da votação no plenário do Senado. Ainda pode haver alguma surpresa, embora pareça que o caminho está traçado. Certo. Então, resumindo o cenário provisório. Cidadania italiana automática tende a ficar mesmo restrita a filhos e netos e com aquela condição da cidadania exclusiva do ancestral. Isso. Tem uma luz no fim do túnel, talvez para quem já tinha agendamento consular comunicado antes da lei, mas ainda meio incerto. Bem certo, depende da interpretação. E um prazo até maio de 2026 para registrar filhos menores nascidos antes da lei. Para os demais descendentes, o caminho mais provável vira morar e trabalhar na Itália por 2 anos para depois pedir a naturalização. Exatamente essa foto do momento, baseada nas emendas da comissão. E olha, mesmo que o decreto seja convertido em lei, como parece provável, a fonte indica que a discussão não para por aí, não. Ah, é? O que mais? Espera-se que a constitucionalidade disso tudo, do decreto e da lei de conversão, seja bastante contestada na justiça. Especialmente essa questão da retroatividade, né? Tirar um direito de quem já nasceu e a própria limitação geracional do juiz sanguinis. Muitos juristas acham que isso não poderia ser feito. Faz sentido. Então, ainda teremos capítulos pela frente. Com certeza, a batalha judicial deve ser longa. Bom, fica então a reflexão para a gente. Com essas mudanças se consolidando, como será que a própria conexão, o sentimento de pertencimento à Itália por parte de tantos descendentes no exterior? Como isso pode ser afetado no longo prazo, né? Algo para a gente continuar pensando e acompanhando. Sem dúvida. É uma mudança de paradigma grande. É isso. Até a nossa próxima análise aprofundada. Até a próxima.